passa, quanto tempo faz que você não parte o pão? E aqueles irmãos fracos que encontramos pela vida, pelas ruas da cidade, ou pelas famílias da terra, é porque eles não partem o pão. A fraqueza vem de não comer da mesa. Quando nós passamos muito tempo sem partir o pão, isso vai trazer uma desnutrição espiritual, de uma prática que no tempo, na igreja apostólica era todo dia, né? Hoje nós centralizamos, né, uma vez por semana esse lugar, e eu acredito que é a coisa mais básica que nós podemos fazer, porque o ideal era que nós partíssemos o pão todo dia, de casa em casa. Essa era a prática da igreja do primeiro século. A vida, irmãos, eu quero enaltecer a mesa do Senhor e dizer quanta vida há na mesa do Senhor. E quanta fraqueza há quando nós não exercemos a prática anunciada pelos apóstolos. Isso deveria ser feito em memória. Quanto mais nos lembramos. Paulo fala a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, né? Sempre as lembranças. Lembra-te, a Escritura é cheia de lembra-te. Lembra-te. Hoje, quando o Saulo estava orando, ele pediu que o Senhor nos agraciasse com a doce lembrança, né? Que nós tivesse o frescor da memória. E eu quero dizer que essa prática nos produz vida. E pela misericórdia do Senhor, mesmo que nós façamos uma vez por semana, ainda assim ela nos traz vida. Quiçá nós pudéssemos fazer isso todo dia na casa dos irmãos. Ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana visitando um irmão e partindo o pão. Mas estamos diante de debilidades da igreja fraca desses últimos tempos. E eu queria dizer, irmãos, falando da mesa do Senhor, a mesa do Senhor é vida. Os elementos da ceia são revigorantes, são como um dínamo dentro de nós. Existe uma potencialidade que está na mesa. E quando nós ficamos muitos meses sem partir o pão, é impossível que um cristão esteja semanas, dias ou meses longe da prática dos elementos da ceia e esteja revigorado. É impossível. Eu tenho um testemunho que é o Leonardo. O Leonardo, ele conheceu o Senhor há 8 meses, né? Foi batizado há uns 8 meses. E ele continua vindo, ele ama vir na reunião do Partir do Pão. Ele ama a mesa, ele ama vir aqui, ama ter comunhão. E eu vejo que durante a semana, como ele é substancialmente firme nas convicções que ele assumiu. E eu vou te dizer, se ele... normalmente nós pregamos o Evangelho e começamos a caminhar com alguém, e uma das primeiras coisas que a pessoa negligencia é a comunhão e o partir do pão. E daí ela entra em fracasso. Irremediavelmente, daqui a pouco, ela desaba tudo. E então eu quero dizer para essa congregação quanto é importante a mesa do Senhor. E se você não come da mesa do Senhor, você não vai vencer pecado. Você não vai ter uma vida vencedora nunca, irmão, nunca. Pois a mesa é justamente para isso, tá? Como que alguém poderia ter medo de tomar vitamina? Pois a vitamina é substância para você. E eu quero dizer que a mesa do Senhor é vitamina para um filho de Deus, tá ok? Se você não toma complementos vitamínicos, entendeu? E tem medo, porque quando você toma complementos vitamínicos, você sente fraco. Eu me sinto fraco, eu me sinto mal quando tomo vitamina. Isso é impossível, irmão. Isso é impossível.
A mesa do Senhor, ela é vida para nós. E essa prática que nós fazemos, mesmo que seja uma vez por semana, ela é vida para nós. A comunhão que nós desfrutamos nesse dia é muito importante para o resto da semana. Amém? Então, eu queria gastar o meu tempo testemunhando dos efeitos da mesa do Senhor na vida do crente. É de suma importância. Sim, as escrituras e a doutrina é importante? É, muito importante. Também é substancial. As orações são substanciais? Sim. A oração coletiva, a oração individual, ou seja, a oração do quarto, de Mateus 6,6. É ótimo, é maravilhoso, é substancial? É. Mas a mesa do Senhor, irmão, ela é de suma importância para nossas vidas. A gente não consegue viver por mais de 4 ou 5 minutos. A igreja, os irmãos, não conseguem ficar sem Cristo por muito tempo. Eu, quando estudava na Argentina, cara, eu chorava porque eu não tinha os irmãos, porque eu não orava. Eu chorava muito. Mas então, agora vamos partir para o alimento, para a glicose, a comida. O cristão se alimenta do quê? Da palavra. Há irmãos que se alimentam de palavra. E vamos fazer uma comparação. Aí tem a palavra, a proteína, tá? Carne, músculo. Aí os caras ficam tudo maromba, assim. Mas o cérebro e o fígado tá acabado. Isso é o alimento. O alimento precisa ser consumido, todos os alimentos. A oração, o partir do pão, a comunhão. Toda a igreja precisa existir, ou seja, todo o alimento precisa ser consumido para que o corpo tenha vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Quase todos os domingos, ou o primeiro dia da semana que nós estamos reunidos, quase todos eles, sempre dentro do meu coração uma palavra para repartir. E eu creio que no coração de cada irmão também deve ter essa necessidade. Hoje está uma mesa posta aqui, com vários alimentos. Cada um poderá escolher o alimento que quer, comer aquilo que quer, levar para a sua casa. Eu quero te dar graças ao Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos tem permitido estar vivos. Foi falado sobre muitas coisas aqui já. Orado sobre muitas coisas. Dele procede a vida. Nós temos a vida de Deus, a vida natural e a vida espiritual. As duas são importantíssimas demais. Sem a vida natural, não poderia haver uma vida espiritual que nós pudéssemos gozar dela. Então, nós temos a vida natural e a vida espiritual. E nós precisamos realmente de todos esses alimentos, de todas essas vitaminas, de todas essas propriedades que existem em cada palavra. Nesta manhã, quando nós chegamos aqui, o irmão tomou aqui à frente e trouxe alguns textos, algumas palavras. E eu estava observando, tomando nota da palavra, juntamente com o irmão, lendo o texto que o irmão estava lendo. E ele parou num texto e não deu continuidade. E dentro de mim surgiu uma pergunta: que tempo é que nós estamos vivendo desta palavra? Eu queria ler com os irmãos Apocalipse. O irmão leu o capítulo 5, 4, 5 e deu uma abertura no 6, somente uma abertura. E diz assim no capítulo 5, algumas palavras. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo,
Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntou bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos de Deus. Aí nós vamos agora para o capítulo 6. Ali ele está falando que não havia ninguém digno de abrir aquele livro ou aquele rolo. No capítulo 6, verso 1, diz assim: então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres vivos dizer com voz forte como o barulho de um trovão: venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o 2º selo, e ouvi o 2º ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o 3º selo, e ouviu o 3º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e eu ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chama Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fomes, doenças e animais selvagens. Irmãos, que tempo é que nós estamos da palavra de Deus?
precisamos começar a prestar muita atenção na palavra de Deus. É maravilhoso todos os primeiros dias da semana nos reunirmos, ouvirmos a palavra, irmos para a nossa casa. Mas é tempo de prestar muita atenção. Que tempo nós estamos vivendo desses selos? Se já estamos vivendo nesse tempo do quebrar desses selos, o único que foi achado digno para fazer esse trabalho foi o Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos ao Senhor nessa manhã e que cada um de nós medite nessa semana que tempo é que nós estamos vivendo. O mundo está em convulsão. O mundo está com problemas seríssimos em muitos países do mundo. Nós precisamos prestar atenção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus vai se cumprir no tempo certo. Louvado seja o Senhor. Graças a paz, irmãos. Amém. Graças ao Senhor por tudo que foi falado até agora. Com certeza nós estamos pouquíssimo tempo antes da abertura do quinto selo, né? Os 4 já com certeza já foram abertos, já abriu esses 4 selos. Estamos prestes à abertura desse quinto. O irmão Jorge falou sobre a questão da perseverança, né? Do partir do pão. Os irmãos também compartilharam sobre perseverar, né? O irmão compartilhou sobre o irmão quem compartilhou sobre perseverar, o irmão Jair falou sobre estar na presença do Senhor, né? E quando o irmão falou sobre perseverar, eu lembrei do versículo de Mateus 24, 12. Essa é uma era que nós estamos também, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 2 semanas atrás, a irmã Aline compartilhou num dos grupos, sobre esse versículo. E aí eu fiquei meditando sobre perseverar no quê? Eu perguntei até em casa, no que perseverar, né? Então aqui, se a gente ler, e por se multiplicar a iniquidade, essa iniquidade já está bem, digamos, acentuada no mundo. Mas quando fala sobre iniquidade aqui, é iniquidade no nosso coração. Então onde está se multiplicando essa iniquidade? No nosso coração. Porque o amor, está dizendo aqui que o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar no quê? Aí me veio uma luz, irmãos. É perseverar no amor. A única coisa que vai nos guardar nesses últimos dias não é medo de reinar ou não com o Senhor, não é medo do inferno. A única coisa mais forte de todas essas coisas é o amor. E aí, meditando sobre o que é o amor, o Senhor fala lá em... Deixa eu ver se eu vou lembrar dos versículos aqui. Um pouco antes, aqui em 22, ele fala aqui sobre... Eu não vou achar os versículos agora, irmãos, mas os irmãos me ajudem. Mas fala sobre o que... O Senhor fala sobre o que é permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor, vocês... Ele fala que nós vamos permanecer no Senhor se fizermos cumprimos o mandamento dele, não é isso? Estaremos no amor se mantivermos o mandamento dele, né? É algum versículo que fala sobre isso. E quando o Senhor fala sobre qual é o mandamento do Senhor, o Senhor fala assim que o meu mandamento é esse, que amai uns aos outros, né? Então o Senhor fala para Pedro também ali: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, o segredo para perseverar nesses últimos dias que a gente está vivendo, de proliferação de iniquidade, é perseverar no amor. E para perseverar no amor, a gente precisa realmente estar amando os irmãos. Para amar os irmãos, a gente tem que estar se importando com alimentar os irmãos. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 7, 8 anos de idade, irmãos. Aquilo marcou a minha cabeça. Eu tinha ideia das crianças aqui. A televisão sempre foi um negócio muito ruim, mas era um pouco mais saudável no passado. E tinha um seriado chamado Tarzan.
E os mais velhos aqui vão lembrar disso. E me chocou muito um episódio daqueles que eles estavam perdidos no mato, estavam perdidos na selva lá. E aí estavam com pouco suprimento de alimento. Aí o pessoal falou, nossa, tem um monte de criança aqui, esse suprimento de alimentos vai dar para 2 dias. E nós vamos demorar uns 4 dias para sair aqui da selva. O que a gente faz? Aí o Tarzan falou assim, os adultos comam. Eu fiquei chocado com aquilo, eu tinha 7 anos de idade, eu falei, como é que aquele cara fala um negócio desse? E as crianças vão morrer. Aí eu fiquei pensando assim, que negócio é esse? Eu fiquei escandalizado com aquilo. Aí o Tarzan falou, os adultos comam, as crianças vão ficar sem comer. Eu falei, mas que coisa é isso? Vamos ver até onde vai dar isso, né? Irmãos, em 2 dias eles saíram daquela selva. E aí todo mundo se salvou. Aí, 7 anos de idade eu tinha, nunca mais esqueci esse episódio, irmãos. Aquela decisão foi bem difícil para ele. Porque os adultos comendo e aquelas crianças comendo de fome. Só que se eles não fizessem aquilo, todos eles iam morrer. Depois de muito tempo, quando eu criei no Senhor, eu entendi espiritualmente o que aconteceu. Irmãos, se nós não nos alimentarmos do Senhor, não adianta falar para nossos filhos comerem. Não adianta a gente insistir. Eles vão olhar. Irmãos, se nós não comermos do Senhor, essa geração toda vai se levantar uma geração e não vai conhecer o Senhor. Se a gente estiver realmente nos importando com a volta do Senhor, nós precisamos comer. E é interessante, pode parecer um egoísmo isso. Mas, irmãos, se a gente não fechar os olhos e não focar em comer e beber do Senhor e andar nos atos do Senhor, na presença do Senhor, vai se levantar uma geração que não vai conhecer o Senhor. Eles precisam ver, mais do que nós falamos, eles precisam ver pais comendo e bebendo do Senhor. Tendo um gozo, um refrigério, uma disposição para vir na reunião, um pular, um saltitar, um gozo em vir estar com os irmãos. Então é isso que vai fazer essa geração mudar. E nós mesmos, alimentar os conservos. Que o Senhor possa nos achar fazendo assim quando Ele voltar. E a gente escutar a bendita voz do Senhor falando, bem-aventurado servo, fiel e prudente. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Aleluia. Eu queria ler com os irmãos Efésios, capítulo 5, que o irmão Juliano leu parte dele. Versículo 19. Aleluia. Como é bom ouvir os irmãos. Efésios 5,19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, aleluia, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, particularmente, também amem a própria esposa,
como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Louvado seja o Senhor. Primeiro eu quero falar que nós podemos cantar, nós podemos louvar de coração ao Senhor. E sabe por quê, irmão? Nós podemos cantar e louvar de coração ao Senhor, porque o coração está grato. Nós não cantamos da boca para fora. Nós cantamos porque há uma gratidão no coração. Há um reconhecimento pela bondade de Deus. Porque, embora somos o que somos, Ele permanece sendo o que Ele é. Ele não muda de acordo com as nossas mudanças. Ele não muda de acordo com os nossos sentimentos tão flutuantes, inconstantes. Ele permanece o mesmo. A sua bondade e a sua misericórdia têm nos seguido todos os dias da nossa vida. E eu quero louvar nessa manhã o Senhor. Eu quero render graças e ações de graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque eu li sobre esposa, né? Por causa da minha esposa. Eu quero louvar a Deus pela minha esposa. Irmãos, hoje ela está completando um ano, mas eu não quero que seja por causa disso apenas, né? É um dia especial para ela. Mas porque, irmãos, nós precisamos reconhecer o que Deus tem nos dado, irmãos. Deus tem nos dado mais do que nós merecemos. Eu quero dizer que eu tenho recebido do Senhor mais do que eu mereço. Eu sempre sonhei ter uma família. Os meus 7 anos eu sonhei me casando, com 7 anos de idade. E eu não era crente, mas eu creio que foi um sonho profético. E o meu sonho era casar. Meu sonho era casar porque eu não tinha uma família completa, irmãos. Os irmãos sabem que eu cresci sem um pai. E eu sempre achei uma família completa. Era e sempre foi o desejo do meu coração. Eu sonhava em ser um marido, em ter uma esposa, em ter filhos. E Deus me concedeu isso, irmãos. E eu quero agradecer ao Senhor. Sabe, irmãos, nós temos tanto, irmãos. E às vezes nós reclamamos da vida. Não reclame, filhos, dos seus pais. Viu, jovens? Não reclame dos seus pais. Agradeça a Deus pelos seus pais. Agradeça quando seus pais dizem não a você. Talvez se eu tivesse obedecido mais a minha mãe, certamente eu não teria entrado em tantos sofrimentos. E eu quero louvar a Deus pela minha mãe que Ele me deu. Ela não está aqui hoje, porque ela tem muitas falhas, irmãos. Como eu também tenho muitas falhas, minha esposa também tem falhas. Mas no não dela eu via tanto amor. Hoje eu reconheço isso. Marido, não reclame das suas esposas. Não reclame das suas esposas. Esposas, não reclame dos seus maridos. Nós devemos, irmãos, honrar nossos cônjuges. Os filhos devem honrar seus pais. E há uma promessa de Deus para a vida deles. Por isso tantos jovens morrem cedo, porque não têm honrado seus pais. Se você é um filho, e você é um filho, porque todos nós somos filhos, mas se você ainda tem seus pais, aprenda, ainda há tempo de honrar os seus pais. Ainda há tempo de reconhecer o que eles fazem por você. Reconheça também, marido, o que sua mulher tem feito pelos seus filhos, pela sua casa. Irmãos, como é bom ter uma esposa. Aos jovens eu digo, queira casar-se. Casamento é uma bênção. Eu posso dizer isso, irmãos. Eu me sinto abençoado. Sinto que Deus deu o melhor para mim. Eu não merecia, mas Ele me deu. E eu quero louvar a Deus. Eu queria cantar um hino com os irmãos. Queria que nós pudéssemos alegrar. Eu quero cantar um hino, mas eu quero que você, cantando esse hino, não quero, irmãos, eu peço que você lembre de tudo que o Senhor deu a você. E esse hino fala sobre isso. Queria que os irmãos me ajudassem. Não é o que eu quero cantar, eu quero cantar junto com os irmãos. Hoje eu estou meio cantarolando. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo. Irmãos, nosso maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo. E esse tesouro está em vasos de barro. Vamos cantar ao Senhor esse hino. Aqui diz que nós podemos cantar ao Senhor com gratidão em nosso coração.
Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Como é o resto? Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos. Quem tem amigos aqui? Pode levantar as mãos. Família. Quem tem família aqui? Levante a mão. Muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que deu tudo ao me dar a salvação. Vamos cantar, irmãos. Depois eu quero que nós oremos pela minha esposa. Amém. Quero testemunhar para essa terra que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu vim de um passado triste, terrível, mas Ele me deu muitos amigos, me deu muitos irmãos. Vocês nem sabem que vocês são as delícias da minha vida. Muitas vezes prossigo porque eu sei que alguém está olhando para mim. E eu estou aqui porque eu não posso me calar. Pela fidelidade do Senhor, como Ele é fiel. Tenho experimentado nesses últimos tempos que Satanás quer roubar a nossa fé. Mas o segredo é perseverança. Perseverar até o fim. Nós pegar isso e colar no nosso coração a perseverança. Ele disse que não ia ser fácil, mas nós precisamos crer. Crer naquilo que Ele é fiel para cumprir. Alegro-me nesses últimos dias que o meu casamento foi para a glória de Deus. Pela vida dos meus filhos, a minha filha tem se voltado para o Senhor. Isso aqui é as minhas delícias que o Senhor me deu. Isso aqui são as minhas delícias. Aleluia. Hoje eu acordei, os irmãos sabem, ando muito cansada. Mas tem algo dentro de mim que me renova minhas forças. E pensei, nem vou sair de casa, porque hoje à noite é meu plantão, eu já vou me preparando. Aí olhei no celular a minha filha, falou, mãe, você já se aprontou? Pensei, nossa, como ele me ama, né? Ele me ama muito, irmãos. Entendeu? Mexeu com a minha filha, com meus netos. Orei 20 anos da minha vida e oro até eu partir. Pela vida da Denise, tenho aconselhado ela que o único lugar para os meus netos serem guardados é na comunhão. Amém. É na comunhão. Amém. Não é afastado. E amar. Eu ganhei isso do Senhor, amar como Ele ama. E não é com acepção de pessoas, é com todos os irmãos que com coração puro invocam o nome do Senhor. Então eu estou muito feliz, irmãos, porque o Senhor é fiel. De nada tem nos faltado. Nada. Eu vejo a grande mão dele sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu era uma pessoa que eu não tinha nem aonde sentar. Deus tem me dado bens, mas não só para mim, para ser para a igreja, para as pessoas que necessitam, para todos que querem ver o reino dos céus. Amém. Tem um morador de rua, o irmão Jorge conheceu, o Lucas, adotei ele como filho. Ele vai todo dia de manhã pedir café para mim. E daí o Onofre começou a implicar, meu Deus, mas esse rapaz todo dia. Falei, Onofre, ame.
É o amor que vai vencer o mundo. E esse menino, irmão Jorge, veio lá, e o rapaz da motoboy lá que tem na minha casa, ajudou ele e ele vai ser internado. Ele veio e falou: tia Sônia, eu quero me curar, eu quero me libertar. Então, irmãos, nós estamos aqui, não é por causa da nossa vontade, é a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor, o que o irmão Wagner falou sobre o casamento. É muito bom casar, mas não é por causa da nossa vontade. O nosso casamento tem que ser para a glória de Deus, a nossa vida para a glória de Deus. Eu estou muito grato porque Ele é muito bom. E a minha filha está aqui. Incomodei ela no passado, quando ela era mocinha, por causa do quê? Da comunhão, né, Denise? Incomodava elas, mas valeu a pena. As mamães, não mande sozinho, pega pela mão e ande junto, porque isso vai ser refrigério para a nossa alma. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Paz, irmãos, bom dia. Bem breve, bem breve. A mesa do Senhor, irmãos, nós sabemos que é de direito nosso. É de direito de todo filho de Deus. Por nós não somos dignos de comer dos elementos, né? Tomar dos elementos ali. Acho que isso é bem claro para nós. Mas, irmãos, eu acho que até o Senhor voltar, cada dia a gente vai sentir uma opressão maior, especialmente no momento de partir do pão, tomar do cálice. Por quê? Porque as coisas estão se aproximando do fim, né? Se a gente olhar ali jornais e tal, olha, desde a Segunda Guerra Mundial não se falava tanto em armamento, né? Em guerras e tal, agora a Europa toda se armando e tal, e isso vai se estender, irmãos. Graças a Deus é o cumprimento da palavra. A palavra está se cumprindo. Mas nisso tudo, irmãos, nós sim sentimos uma opressão espiritual. E se a mesa é o momento mais sublime da nossa semana, e é o momento mais sublime, porque nós vamos estar como congregação, diante do Deus vivo. E não é pouco que o Deus vivo tenha descido dos céus, morrido numa cruz por nós, né? Então, irmãos, algo que eu já vi acontecendo em outras congregações, acontece aqui, e é sim uma opressão espiritual, irmãos. É que quando a gente vai gozar desse momento com o Senhor, às vezes a gente fica tímido, ou a gente fica olhando para os nossos pecados ao longo da semana. Todos nós temos pecados ao longo da semana, e isso não está certo. Não está certo. Mas essa é a verdade. Mas, irmãos, queria reforçar isso, nós nos examinarmos, cada um de nós nos examinar e assim comer da mesa. Porque é direito nosso, irmãos. E se a gente ficar olhando para nós vamos começar a levantar clamores aqui. Os clamores não estão errados. Senhor, nos ajuda. Graças a Deus, esse é o coração de alguém quebrantado, sabe? Mas a reunião tende a perder a ênfase, que é se lembrar da morte, né? E da obra do Senhor por nós. Claro, nós vamos lembrar da ressurreição, mas da morte do Senhor. E por isso que nós temos vida. Para que a gente olhe para a obra do Senhor em nossas vidas, né? Para a pessoa dele, e na certeza de que ele está no meio da congregação, cantando louvores a Deus Pai junto conosco, né? Então, eu acho que é algo que eu tenho pensado muito nisso, sim, irmãos, e eu acho que é proveitoso todos nós pensarmos nisso. É direito nosso, irmãos, essa mesa, né? E há uma opressão espiritual, mas nós precisamos olhar para Cristo, para a pessoa de Cristo e para a obra dele, e focar nisso. Claro, se alguém está em algum pecado que não quer largar o osso, meu irmão, eu não sei de ninguém, não posso falar nesse específico. Irmão, então você tem que reavaliar. Eu estou falando para mim também. Se eu tenho algum pecado que eu não estou largando o osso, né? Então a gente sabe o que a palavra fala. Mas, meu irmão, está arrependido, examinou-se, vem comer da mesa e se opor a essa guerra espiritual. Nós não tínhamos uma guerra para lutar, irmãos. E a gente está numa guerra vencida por Deus já, né? Mas a batalha é tensa, entendeu, irmãos? É tensa.
mas o Senhor venceu tudo isso. E a gente vai sofrer essas opressões nas próximas, até o Senhor voltar. Mas se lembrando, irmãos, vamos olhar para a obra, para a pessoa de Cristo, e não para nossas mazelas, que de mazelas a gente é especialista, né, irmãos? Tá bom? Então, só lembrando isso, a ênfase é a pessoa e a obra de Cristo, por isso essa mesa, pela graça de direito nosso, né? E isso que vai nos ajudar a sermos mais corajosos e mais calorosos aqui, né? Claro que é um resultado da semana também, né, irmãos, da nossa busca ou da falta dela, mas ainda assim, irmãos, é direito nosso. Amém? Irmãos, nós estamos terminando. Eu queria dar 2 testemunhos antes de terminar. Um a respeito da mesa do Senhor. Eu já falei isso, mas volto a falar. Podem sentar, são mais 5 minutos. Eu já falei isso, mas volto a falar aos irmãos. Para mim, a mesa do Senhor tem sido uma salvação ao longo de todos esses últimos anos. Por uma prática muito simples, e eu encorajo os irmãos a fazê-lo. Quando na carne eu quero tocar coisas que não são santas durante a semana, eu me lembro da mesa do Senhor. Eu me lembro e trago à memória que domingo eu participei com os irmãos da mesa do Senhor. E isso tem preservado minha vida, irmão, de cair em muitas coisas carnais. Pratique isso, irmãos. Lembre, pecado, como disse o nosso irmão, estamos propensos a praticá-lo toda a semana, mas de muitos deles seremos salvos se a nossa memória, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos lembre do que nós fizemos, pelo menos uma vez à semana, o domingo pela manhã, junto com os irmãos, comimos do pão e bebimos do cálice. Isso tenho certeza, irmão, vai guardar você de muitas e muitas quedas pecaminosas. Amém? Segunda coisa que eu queria dar testemunho. Hoje faz 11 anos que o Samuel nasceu de novo por terceira vez, acho. Irmãos, e dando testemunho das palavras do Wagner, quando ele falou que os filhos honrem seus pais. E os pais ensinem com sabedoria aos filhos honrarem. Assim. Irmãos, me lembro que já faz 11 anos, mas me lembro claramente, irmãos, das orações que eu levantei ao Senhor muitas vezes quando Samuel estava em coma naquele hospital. E os médicos disseram que não se levantaria mais. Mas eu persisti diante do Senhor em uma oração. Senhor, Samuel honrou eu e a Ruth, que somos seus pais. Ele honrou. Antes do acidente, Samuel era bastante desobediente. Ele caminhava em seus caminhos da forma que ele queria. Mas uma coisa nunca fez. Nunca desonrou seus pais. Sempre honrou. Sempre cuidou de honrar seus pais em todas as coisas. Quando errava, ele pedia perdão, desculpa, mas sempre honrou. E isso, irmão, eu creio que diante de Deus fez com que o Samuel esteja hoje em meio de nós. Ele ter honrado seus pais. E embora ainda falte algumas coisas para sua recuperação, eu creio que Deus o levantou, tem consciência, ama o Senhor, ama os irmãos, ama servir e está preparando também sua vida profissional. E nós precisamos, irmãos, pedir que os irmãos orem conosco para que Deus complete totalmente a obra na vida do Samuel. Passaram-se 11 anos. A medicina diz para mim, a Ruth falou que fica lidando com gente desse problema. 10 anos, 15 anos, vai embora. Não vive mais. Não é isso? Já passamos os 10.
Glória a Deus. Está aqui, Samuel. Irmão, glória seja ao Senhor. Já passamos os 10, já passamos os 11 também. E vai passar até a volta do Senhor, Samuel. Vamos estar orando também pela vida dele, irmãos, para que o Senhor complete. E nós queremos que Samuel conforme na família também. Amém? É propósito de Deus para com o homem. Não é isso? Então nós vamos orar por esse motivo também. Tem algum aviso antes? Eu queria falar também do Partido Pão, bem rapidinho. Aí eu lembro do meu pai. Meu pai sempre falava de que, e o Alexandre também falou, o pai sempre falava assim, disse que quando ele chegava na comunhão, ele sentia o cheiro do cálice, né? Era uma coisa assim, sempre. E outra coisa que falava, e está na Bíblia, e nós deveríamos fazer a mesma coisa, fazendo o gancho do José, é de que quando nós estamos vindo para o Partido Pão, precisamos nos analisar, né? Olhar o nosso interior, qual é o problema. Até problemas com nossos irmãos, precisamos resolver antes de partir do pão. A gente não consegue partir o pão estando sujos dentro do nosso coração. É condenação a nós mesmos. Então, irmãos, o que o José falou, eu tenho assim muito também em mente, é de que precisamos partir o pão. Isso é uma coisa sublime, é uma coisa santa, é uma coisa muito séria. Antes de partir o pão, olhar para nós, e se nós temos até problemas com nossos irmãos, com nosso vizinho, a Bíblia diz, né, que quando nós estamos indo para ofertar e ficamos sabendo que tem alguém contra nós, temos que deixar automaticamente a oferta, deixar a oferta e ir atrás de quem? Do nosso irmão, que ficamos sabendo, não é que eu tenho problema, senão que ficamos sabendo que estamos com problema. E do Samuel, eu queria louvar ao Senhor pela vida do Samuel. Todos nós sabemos, né, que há 11 anos nós não estávamos aqui, estávamos com Jorge e Anaí, e fomos avisados do problema dele, do acidente, e o Senhor fez um milagre de que até agora, pouco tempo, a faculdade da formação da neuropsicologia da Federal me chamou para fazer um teste, para ver, para constatar, para comprovar se o Samuel realmente é isso aí que os profissionais estão dizendo, de que o Samuel anda e tem sua independência, tem seus estudos e ele é independente. Até os professores da Federal não estão acreditando que o Samuel está em pé, pela grave lesão cerebral que ele teve. Então, nós, toda vez, dia 16 de março, Sirlene, nós lembramos do nascimento do Samuel, porque é uma coisa assim que o Senhor nos abençoou com Samuel em vida, né? Louvado seja o Senhor. Tem um aviso, né? Antes de orar. Irmãos, eu creio que todos sabem, daqui menos de 2 meses nós temos um evento, um grande evento, que acontecerá em São José dos Pinhais, na verdade na Borda, né? Mas a igreja de São José dos Pinhais que está à frente disso. Então é um evento que reunirá irmãs, somente irmãs, de todo o Brasil, e quiçá de fora do país também, fora do nosso país também. Tá? Então será um grande evento, né? Esse evento o Senhor depositou no coração da irmã Ruth. Não é o evento da Ruth, é o evento da igreja. Tá? Que isso fique bem claro, né? Para todos. E assim, faltam menos de 2 meses, irmãos. Então nós pedimos que os irmãos orem, intercedam por esse tempo. Mulheres, algo muito especial está sendo preparado para vocês. Eu vejo dentro de casa ali, a minha esposa tem se dedicado, ela está na organização, eu vejo a Ruth conversando com ela direto. Até essa semana eu falei para a Ruth, quando o Senhor deu a Moisés, né, a descrição de como seria o tabernáculo, ele deu os detalhes, e aí eu vejo o cuidado da Ruth nos detalhes. Ela quer aquele pano dessa cor, né? Isso é para vocês, irmãs.
está precisando preparar algo muito especial para as irmãs. Então, eu quero que os irmãos orem por esse tempo, né, por esse encontro. As irmãs que eu creio que não temos mais vagas para hospedagem, mas ainda temos para passar o dia. Também não. Amém. Então, graças ao Senhor, né, que o Senhor moveu o coração das irmãs para estar nesses dias. E eu quero fazer um apelo agora aos irmãos. Né? Nós, é um evento, ele tem um valor, tem um custo financeiro. Né? Nós não vamos pedir dinheiro, fiquem tranquilos, irmãos. Tá? Nós queremos pedir para os irmãos que os irmãos possam doar somente algumas coisas. Nós precisamos, ainda que faça mal para a saúde, mas as irmãs gostam, algumas irmãs gostam, do refrigerante, de água e de material de limpeza. Essas coisas, assim, se o Senhor tocar no seu coração, você possa comprar e entregar para nós na reunião, entregar para as irmãs, ok? Então, assim, nós temos mais de 50 dias para isso. Cada irmão se levantar e trouxer um refrigerante, um fardo de água mineral, e assim, não puder trazer um fardo, pode trazer uma garrafa de água mineral, ok? E material de limpeza. Então, essas coisas que não estragam durante o tempo, né? Então, eu queria rogar aos irmãos que fizessem isso, amém? Primeiro, orar, irmãos. Eu creio que vai ser um grande mover do Senhor. Está sendo preparado com muito carinho para as irmãs vão se surpreender com o que o Senhor fará entre nós, irmãos. Amém? Glória a Jesus, aleluia.